Às vezes as pessoas ficam com Deus em momentos de crise, mas quando são abençoados se afastam. Outros ficam perto de Deus quando têm boas condições, mas se afastam quando perdem tudo. Neste vídeo, vamos investigar profundamente esse fenômeno e aprenderemos sobre como vigiar e não cair nesse pecado. Você conhece alguém que estava com Deus, honrava a Deus, pagava dízimo, contribuía na igreja, parecia ser uma boa pessoa quando tinha condições baixas, mas perdeu todas essas virtudes e passou a se elogiar quando enriqueceu, quando Deus escutou suas preces e lhe abençoou? Ou alguém que quando era rico honrava a Deus, ajudava os outros, buscava a Deus em público e também parecia ser uma boa pessoa, mas quando empobreceu passou a ignorar a Deus, culpou a Deus pela sua pobreza e falência, se convertiu e virou uma pessoa perversa? Será que você não é essa pessoa? Como você está agora? Em boas ou em más condições? Será que se as tuas condições mudarem, você continuará a buscar a Deus de coração? Até o final deste vídeo, vamos descobrir e ficar a saber como se prevenir disso. Quando a pessoa está em más condições de vida, é fácil buscar a Deus, porque a pessoa quer um milagre, quer uma bênção e quer estar melhor. Nesses momentos, a pessoa busca a Deus de todo o seu coração e tem fé para um milagre. E Deus sempre responde aos que lhe buscam de coração. Cedo ou tarde, a pessoa é abençoada, é promovida, seu negócio lucra mais, recebe muito dinheiro, recebe bênçãos na família e sai vitoriosa. Porém, é nesse momento em que a pessoa acha que Deus lhe deu tudo o que tinha para lhe dar que a verdadeira prova começa. Quando tudo parece estar para começar a melhorar, na verdade pode ser um momento em que Deus te testa para saber se nos momentos de dificuldade você buscava a Deus por lhe adorar de verdade ou se era só uma forma de se livrar da dúvida. E é exatamente aí que muitos pobres que enriquecem se afastam de Deus. A pessoa passa a olhar para sua vitória como um feito seu e não como um milagre de Deus. Aí o diabo sussurra: você conseguiu tudo isso por seu esforço. Olha como você é forte e inteligente. Parabéns. Lembra de como você sofreu no passado? Está na hora de comemorar a sua vitória. Vai lá, se diverte, você merece. Aí, quando a pessoa decide não orar mais antes de dormir por estar embriagado, a pessoa perde. Pode até não perder a sua riqueza, mas perde a sua alma. Deus percebe que todo o amor que a pessoa apresentava era falso e era por interesse. Então Deus larga o traidor. E o diabo, sabendo que já tem a tua alma nas mãos, se encarrega de destruir a tua vida. A mesma prova acontece com pessoas que inicialmente têm boas condições de vida, buscam a Deus, pagam enormes dízimos na igreja, dão grandes doações aos necessitados, contribuem na sociedade, ajudam os outros e em voz alta dizem que tudo isso é graças a Deus. Mas assim como aconteceu com Jó, que era muito rico e nada lhe faltava, mas Deus gosta de lealdade. Por isso aceitou testá-lo, tirou-lhe tudo, suas riquezas, sua família, sua saúde e seu motivo de viver. Isso é algo que acontece até os dias de hoje, de maneira diferente, mas acontece. Deus gosta de lealdade. Por isso é muito comum você ver um filho de Deus que tem riquezas de sucesso, mas sem uma grande lógica, perdem o emprego, seus negócios vão à falência, são traídos por quem mais amam e vivem perdas imensuráveis. Aí, quando isso acontece, a pessoa ora e pede a Deus para lhe livrar dessa dor. Mas a situação só piora. Continua a orar e a situação piora cada vez mais. A maior parte das pessoas que chegam a esse ponto da vida pensam que Deus lhes esqueceu, que Deus não lhes ama mais. Então o diabo reforça isso e diz: que tipo de Deus é esse que te abandonou em um momento desses? Ele não se importa contigo. Eu conheço alguém que pode te dar sucesso em pouco tempo e sem esforço. Ou fala: rouba aquele sítio e terás o dinheiro que te falta. O objetivo dele é te fazer algo que vai te afastar de Deus. Deus é capaz de dar e de tirar o sucesso, pois ele sabe bem que a riqueza é algo que se limita a este mundo. Deus gosta de lealdade e o nosso Senhor testa a lealdade das pessoas dando e tirando o sucesso para saber se lhe buscam por amor verdadeiro ou se essa adoração é baseada em bens materiais. Sempre que você quiser melhorar em alguma área da vida, o primeiro sinal de que tens a possibilidade de ter muito sucesso nela é a dificuldade inicial. Pois uma coisa é certa, as coisas sempre pioram muito antes de melhorarem. Por isso ore e peça a Deus para que Ele, na sua infinita misericórdia, te dê forças para resistir aos diversos testes, para que a tua adoração não esteja baseada no que tens ou não. Saiba que é nos desafios que Deus forja os homens fortes. Se você deseja se aprofundar mais no teu desenvolvimento financeiro, sem se afastar de Deus, veja o vídeo na tela.
Este é o Contana de Deus e até lá.